você 985. Rádio 100.5 AFM Líder. Organização Maroja, sempre com você. Sabe como ter um retorno garantido em vendas para a sua empresa? Anunciando aqui, na programação da 100.5, AFM Líder. O nome da sua empresa sairá em toda a programação da nossa rádio, de domingo a domingo. Madrugada musical. Também no programa Doni Show. Programa do Garotinho. Ao meio-dia, também no Linha Direta. Na boca do povo. Enfim, em toda a programação da 100.5 AFM Líder. Então não espere mais, nem perca tempo. Ligue agora para o telefone 8853-4911. 8738-8552. 8853-4911. 8738-8552. E venda muito mais. 100.5 fácil de sintonizar. 100.5 o sucesso tá no ar. 100.5 tudo que eu sempre quis e todo mundo pede e bis. 100.5 alegria e emoção. Música esporte notícia em primeira mão. 100.5 tão gostosa de escutar. 24 horas no ar. 100.5 Também na internet, é só acessar o portal Doni Show. 100.5 Você acessa www.donishow.com e escuta o melhor do rádio. 100.5 AFM Líder. A partir de agora, direto dos estúdios da 100.5, a FM Líder, o melhor da música instrumental brasileira. Programa Palco Brasil. Bom dia você em casa. Eu sou Lenilson Santos e está começando o programa Palco Brasil, o melhor da música instrumental brasileira. Hoje, com a participação mais que honrosa de uma das maiores referências da música instrumental desse país, o doutor Alexandre Magno. Bom dia, ouvintes sintonizados na 100.5 FM Líder. Está no ar o programa Palco Brasil, trazendo o melhor da música instrumental brasileira para vocês. Logo mais teremos a nossa conversa afinada com o professor Alexandre Magno e você não pode perder. Teremos também a nossa agenda musical divulgando os melhores eventos do fim de semana. Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou Jonathan Souza, estou com vocês até as 9 horas da manhã, trazendo o que é de melhor da música instrumental. A partir de agora, muita informação e o que vai acontecer durante a semana. E agora vamos de música. Vamos de Spock Frevo com a música de Dominguinhos, 11 de abril.
Você acabou de ouvir Spock Frevo Orquestra com a música Dominguinhos, 11 de abril. E agora vamos de Danças Nordestinas do maestro R. Borges.
Você está aí em casa, escutando nosso programa através do rádio ou da internet, vai lá no nosso blog, programa Palco Brasil, blogspot.com.br. Se preferir, vai lá na nossa página do Facebook, programa palcobrasil.com.br. Estão abertas inscrições para o prêmio Funark Carequinha de Estímulo ao Circo 2015. Inscrições abertas também para o prêmio Funarte de Dança Klaus Vianas 2015, inscrições somente pela internet. Também estão abertas prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz, prêmio Funarte de Programa Continuada para a Música Popular e prêmio Funark de Apoio às Orquestras. Todas essas inscrições são feitas através da internet pelo site www.funarte.gov.br/editais. Tem um bocado de caracterezinho lá. Você vai no site da Funarte e procura lá a aba Editais. Vamos agora de música novamente. Agora tem Zé Filho, com arranjo de Asa Branca de Luiz Gonzaga e O Ovo de Hermeto Pascoal.
isso aí. Agora vamos de conversa afinada com o professor Alexandre Magno. Alexandre Magno e Silva Ferreira é doutor pela Universidade do Kentish, mestre pela Universidade de Iowa e bacharel pela Universidade Federal da Paraíba. Todos os cursos focando a performance musical trombone baixo. Alexandre Ferreira foi professor de trombone da Escola de Música da UFG entre os anos 2000 e 2012. Lá fundou, no ano de 2000, a banda Pequi, uma orquestra de música popular, e teve como base as suas experiências em Big Band no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente, o professor Alexandre Magno é professor de trombone da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e desenvolve uma pesquisa na área de recuperação de músicos de metais com distonia focal ou outras limitações relacionadas à embocadura. Bom dia, professor Alexandre. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Palco Brasil. Repetir que é uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade, esse palco é todo seu. Bom dia, o prazer é todo meu. A alegria não dá para explicar. É bom demais. Conversar miolo de pote uma hora dessa, não tem coisa melhor, não. Professor, bom dia. Bom dia. Muito nos honra a sua presença aqui. A honra é toda minha. Queria só, antes de mais nada, mandar aqui um nosso agradecimento por essa ponte maravilhosa, o professor Sandoval Moreno. Mimoso. É o responsável por isso estar acontecendo. Professor, obrigado, viu? Maestro, eu queria, antes de mais nada, saber como começou tudo com o senhor. De onde o senhor vem, quando foi e como que a música tocou o hoje doutor Alexandre Magno? Rapaz, eu comecei como a maioria da gurizada que bota a boca num cornetão, numa corneta, numa banda marcial, né? Comecei na banda marcial na escola na escola Professor Ernesto Silva em Olinda, em Pernambuco. E de lá eu nunca mais parei, né? Isso faz muitos anos, foi nos anos 80, e de lá eu comecei a ver que isso tinha um futuro. Eu comecei a notar que isso era uma coisa que me dava prazer, que eu gostava, e eu continuei em banda, e eu fiquei engajado com banda marcial até os dias de hoje, né? Desde que me convidem, eu participo de trabalhos, de orientação, de coisa. Eu comecei com banda e depois eu fui... a minha limitação eu não sabia, eu comecei com cornetão liso, depois me deram 2 cornetão, si bemol e fá. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto problema de coluna, porque cornetão era quase do meu tamanho. E aí, uma vez eu vi um cornetão com um pisto. Eu digo, os 2 cornetão cabem num só, é só apertar um pisto. É bom demais. Aí eu disse, rapaz, se com um pisto já traz 2, se eu tiver 3 pistos, é que não trompete. Aí eu fui pro conservatório. Aí no conservatório, que hoje é o Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, agora é Escola Técnica, você vai botar um nome bonito lá. E aí eu queria estudar trombone de pisto. Aí um professor disse, não, trombone de pisto, as orquestras, tá? Eu não sabia o que era orquestra sinfônica, nada. E aí eu comecei a estudar trombone de vara. E daí nunca mais parei. Aí quando foi em 89, eu descobri o trombone baixo. E aí eu quis estudar trombone baixo. Aí eu tenho um amigo, Gilberto Cabral, de Natal, que disse assim, olha, você precisa estudar com Sandoval. Aí eu vi Sandoval tocando com Guedes Peixoto, que era a paixão da minha paixão, tocar em escola de frevo, que era a melhor orquestra de frevo que existia na época. E aí Sandoval era trombonista dessa orquestra, e daí eu comecei a ter aula. Em 89 eu comecei a ter aula com Sandoval e estou aqui hoje falando para vocês. Basicamente foi isso. Mesmo Sandoval que mandou eu falar para vocês, foi o cara que me ensinou, e é dele que eu tenho no mínimo 60% dos diários hoje. Os meus diários hoje, inclusive eu tenho já transcrito esse material. Eu passei quase 15 anos estudando, fazendo esses estudos diários de ouvido, mas eles estão transcritos, mas foi Sandoval que ensinou tudo isso. Cara, assim, o professor Sandoval é
de uma importância muito grande na sua formação e na de muitos outros. Como eu falo, um dia desse eu coloquei até no Facebook, né, que ele é meu pai musical, né? Assim, eu tenho N situações que foram, assim, até o jeito meu procedimento hoje é baseado na minha convivência, de aluno. Assim, tudo que eu sei de procedimento, de como lidar com situações, tudo foi baseado naquela época que eu estudei com ele. Por isso que eu acho super importante a graduação e acho super importante a gente, professor universitário, ter tempo para gastar, ter tempo para ficar com um aluno, com esse aluno, porque é a fase onde a gente adquire a nossa personalidade, tanto assim, a personalidade nos dois lados, pessoal e musical. Parece dúbio, né? Parece dúbio, assim, até um pleonasmo, né? A gente falar personalidade pessoal e musical, porque as duas coisas, elas foram moldadas aqui na Paraíba, entendeu? E aqui com Sandoval. É por isso que é importante, sim, a figura dele, sim. Professor Sandoval, a paixão só aumenta, viu? Falando de outro gênio, quando a gente postou aqui na nossa fanpage que o senhor vinha para cá, o gênio que nós tivemos a honra de entrevistar, o Maestro Chiquito, ele foi lá e também comentou, também fez parte da Metalúrgica Felipeia. Acho que tudo que é bom aqui nesse estado, tudo e fora dele, participou, teve passagens importantes pela Metalúrgica Felipeia, que, assim, pelo que nós entendemos aqui, por todas as pessoas que passaram, foi a grande escola de música popular do estado da Paraíba. E à frente, aquele camarada somente. Gênio. Eu me lembro que, assim, Chiquito, a gente convivia na época do Quarteto de Trombone da Paraíba. Quando a gente fundou, o Chiquito escreveu muito arranjo, muita coisa. E a Adair, né? Adair Fernandes, que criou a PB Jazz. E a gente tocava na PB Jazz junto. Então, assim, e depois eu fui para a Metalúrgica. E, assim, a Metalúrgica, eu considero a Metalúrgica escola, assim como o Guedes Peixoto foi pra gente lá em Recife. Guedes Peixoto era a orquestra de frevo, ele tocava outras coisas também, mas o forte era frevo. E assim, é uma escola maravilhosa. É uma escola maravilhosa que a gente, assim, tem um acesso e tem uma coisa e precisa voltar. Entendeu? A Metalúrgica ela tem que abençoar muito mais gente. Porque, assim, foi uma bênção para mim sentar ali e conviver. Assim, mais uma vez, muitas das minhas posturas, assim, profissionais, de coisas assim, por exemplo, você tem um horário para tocar, Chiquito sempre falava assim, se você vai, você tem um trampo, então você tem que calcular um horário, como você imaginasse de que você podia chegar a pé nesse lugar, para você não chegar atrasado nesse lugar. E outras, como coisas que eu aprendi com o Nailson, coisas que eu aprendi com o Radegundes, coisas que eu aprendi com o Sandoval, e assim, essas posturas, elas me levaram para a Inglaterra, quando eu ganhei bolsa quando eu ganhei bolsa da Vita e para estudar em Salford, na Inglaterra, Nordeste da Inglaterra, como eu ganhei bolsa para estudar no Conservatório de Paris, como eu ganhei bolsa para estudar, fazer mestrado. Todas essas posturas, elas só me jogaram para frente. E elas foram muito bem aceitas porque é o padrão no mundo. Chegue cedo, chegue antes, tenha seu material pronto. E ninguém quer saber dos seus problemas, não. As pessoas querem saber que você senta e faça, como profissional. Agora, depois, as pessoas vão sim sentar com você e ouvir o seu problema, mas você não pode justificar seus problemas, justificar coisas que não foram feitas por problemas assim, porque no mundo, é como o Chiquito dizia, como o Chiquito fala, no mundo é assim. Você primeiro tem que trabalhar e depois você vai sentar e dizer, bicho, estou com um problema assim, assim, assim. A galera vai sentar. Como eu falei para você ontem, esse amigo meu, né, que está no hospital em coma induzido, em estado final de câncer.
Kim nunca falou para ninguém que ele estava doente. A gente descobriu que Kim estava com câncer. É o mesmo procedimento de Chiquito, a mesma coisa. Então, assim, é coisa do mundo todo, é educação sólida. Metalúrgica é educação sólida. Como o FPB, educação sólida. Muito feliz de estar aqui. É só o que eu digo. Professor, o senhor falou da importância da graduação para a formação do músico, mas para além disso, a sua educação musical formal foi maior no exterior do que propriamente aqui no Brasil. Qual foi o impacto principal na sua formação dessa experiência no exterior? Eu acho que eu sempre falo que todo mundo deve pelo menos passar uma semana fora do Brasil. Pelo menos uma semana fora do Brasil. Não é por arrogância, não é por nada. É só porque as pessoas pensam diferentes, as pessoas são diferentes. E aí quando você sai, você vê formas diferentes de resolver determinadas coisas. Entendeu? E uma das coisas que eu aprendi lá foi isso, assim, separar certas coisas, amizade, porque algumas vezes muita gente fala assim, fulano é meu amigo, lá fora um francês leva no mínimo 5 a 6 anos para dizer que é seu amigo, um americano passa, sei lá, 8, um alemão, como eu tinha um alemão chato que virou meu amigo lá no Conservatório de Paris, assim, hoje a gente fala, se abraça, entendeu, e assim, mas levou 10, 15 anos, assim, amizade, eu só estou dando um aspecto, né, das coisas que eu vi lá fora. E às vezes no Brasil a pessoa fala, fulano é meu amigo, e na hora que você precisa do cara, o cara não está ali junto de você. Isso é uma delas. Política, assim, a gente vê aqui no Nordeste o cabo pegar, enfiar a faca no outro por causa de um pedaço de galinha, numa besteira, mas esse mesmo cara que dá uma facada no outro por causa de um pedaço de galinha, ele não tem coragem de chegar e enfrentar um político e dizer assim, rapaz, você é um cabra safado. Eu vou pra cadeia, mas eu vou dizer que você é um cabra safado. Então, lá, já com meus amigos russos, eu aprendi que eles morrem, mas eles não dão o direito deles a ninguém. Entendeu? Que é o nome do meu filho, é Andrei, em homenagem a um amigo meu russo que chama Andrei Halamov, que eu convivi com ele por muitos anos, um excelente trombonista baixo, e quando se tratava de política e de governo, esses camaradas, eles matam e morrem, e eles não pensam, assim, 3 vezes para impor. Então, assim, e várias outras situações, se você sai, você vê várias coisas de forma diferente. E a educação, né? Quando você mexe com a educação, você está querendo buscar conhecimento, então você vê livros que não tem aqui, que tem lá, acessibilidade de material, e faz, nossa, eu quero essa condição para cá. Aí você começa a sonhar, você começa a querer fazer coisas diferentes e trazer coisas que não são, na realidade, não é nada inovador, é só o básico mesmo, que a gente quer, que todo mundo tem aquilo que você teve. Afinal, eu queria lembrar também que cerca de 70% a 80% dessas coisas que eu vivi, elas foram fornecidas pelo governo do Brasil, tá? Através de bolsas, tá? Eu não teria condições financeiras jamais de fazer o que eu fiz, e todo ele foi dinheiro de imposto. Foi dinheiro de imposto nosso que a gente paga, que as pessoas reclamam que às vezes a gente paga imposto demais. Paga sim. O problema não é o imposto que a gente paga demais, é o que estão fazendo com o nosso imposto. Mas eu sou um fruto, uma pessoa que era muito pobre, que tinha dificuldades, e hoje eu tenho uma educação maravilhosa graças a imposto, graças ao governo. Graças ao governo, não é governo de A, B ou C, mas governo federal do nosso imposto. Então isso é muito bom. É um sistema que funciona. A gente só precisa, né? A gente só precisa aprender a lidar com as situações. Eu sou um fruto disso. Professor, bom dia. Bom dia, o senhor esteve à frente de grandes trabalhos e está atualmente à frente de grandes trabalhos com Big Bands. Foi o caso da APEQui, em Goiás, né? E atualmente com a Rubacão Jazz. Como se deu esse processo assim, de trabalhar com Big Bands? É interessante. Quando muita gente pergunta para mim se eu sou pernambucano, e eu digo, eu nasci em Pernambuco, mas eu sou paraibano porque
tudo meu foi feito aqui. Então, assim, eu vi a Recife Banda Show, né? Eu já cheguei a tocar com a Recife Banda Show, mas eu não fui fundador, mas eu vi, eu achei muito bonito. E quando eu vim para João Pessoa, tem um camarada, um paulista chamado Adail Fernandes aqui, que ele fundou a PB Jazz, nos anos 90. E foi daí que houve minha educação, né? Minha formação nessa área. Foi onde eu conheci Chiquito, foi onde eu conheci a maioria dos músicos, Chico Lopes, Marcelo Vilô e muitos, Rivaldo, muitos que era tudo menino na época, aprendendo jazz, linguagem, e Adail ensinou essa linguagem pra gente. Depois disso, foi o contato, né? Foi o fazer. Depois, quando eu fui para o Conservatório de Paris, eu toquei na Big Band do Conservatório de Paris, e aí eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aí foi que eu toquei em Big Band mesmo. Aí quando eu voltei, eu cheguei em Goiás, na UFG, eu montei a Banda Piqui. E disseram que não ia funcionar porque lá era a terra do sertanejo, né? E que isso não ia durar um mês e tal. E hoje a Banda Piqui hoje vai fazer 16 anos, né? Já tem 2 DVDs gravados, um pelo Itaú Cultural e um agora com um show de João Bosco ao vivo. E um CD com Leila Pinheiro gravado também. Então, assim, a minha experiência eu adquiri, foi no fazer e foi no pesquisar. Eu também pesquisei muita coisa de como as coisas funcionam do ponto de vista de ensaio, técnicas de ensaio. E por ser filho de vendedor também, né? Porque isso, de uma certa forma, você mexe com marketing, você mexe com organização, de ter visão, né? Que em marketing a gente fala que visão, né? Que costuma-se dizer que visão é a capacidade do ser humano de prever situações futuras e imaginar, né? Situações futuras, né? Não é adivinho, né? Mas é prever, né? Você imagina. Então, eu sabia que ia dar certo porque tinha muita gente séria envolvida, tinha muita gente querendo fazer. Eu lembro quando eu entrei na UFG, existia mais ou menos 400, 500 alunos. Depois da Banda Piqui, esse grupo, esse universo de alunos subiu para quase 1000. Hoje nós temos um curso de licenciatura em Educação Musical, Música Popular, e nós temos professores de música popular. Houve uma expansão de tudo. A comunidade lucrou muito com isso. E nossa tradição é música popular, né? Os ritmos, o samba, o frevo, o maracatu, nós temos uma diversidade cultural muito forte e isso cai como uma luva para a gente. A música erudita é presente, mas a música popular é muito forte e a gente não pode negar isso. Então, essa experiência ela foi uma coisa normal. Eu vi as pessoas fazendo, eu vi Chiquito fazendo, eu vi Adail fazendo, eu vi Sandoval fazendo, eu vi Radegundes fazendo, grupos, montando, gerenciando, fazendo acontecer, e foi uma coisa natural da liderança, né? Você olha, observa, aprende, e aí é o que tem um filósofo lá na UFG que ele falava que a gente vai para a universidade e é um universo, a gente vai para pensar. E nós não somos tecnólogos, né? Nós somos feitos para refletir. Então, quando eu cheguei lá, eu vi essa necessidade. E o conhecimento que eu adquiri na universidade e no universo, os conhecimentos mais, me propiciaram, né, me deram ferramentas para eu criar o grupo e fazer funcionar. Então, como eu já tinha visto várias big bands sendo formadas, eu sabia que ia dar certo. Demorou um pouco mais por causa da questão da linguagem, porque eles não tinham costume. E aí as coisas foram crescendo. E aí hoje a gente tem um monte de big band. A Banda Piqui está consolidada, a Rubacão agora está com um monte de coisa, graças ao suporte dos meninos, mas com certeza é reflexo de uma educação sólida. Toda essa bagagem de criação, de participar, desenvolver, o senhor trouxe aqui para Paraíba e está aplicando na Rubacão com uma penca de músicos excelentes, né, que fazem parte disso. Músicos maravilhosos, pessoas profissionais que têm buscado a universidade como um meio de aprimorar os conhecimentos, de se consolidarem na vida profissional deles, mas sim, eles são, em sua maioria esmagadora, vamos dizer assim, o outro pleonasmo, né, já são profissionais de sucesso, né, e que atuam na área, né. Eu assisti um concerto da Rubacão no Radegundes Feitosa, que teve a participação de uma big band também que veio da Alemanha, eu acho. Foi. E teve a participação de um trompetista americano.
né, na Big Band. Muito, muito legal. Cara, a Big Band é de torar, é som demais. Não, graças a Deus tem dado certo. Casa cheia. Tem dado certo e a gente, a partir do ano que vem, a gente vai tentar ver se a gente consegue atuar mais na comunidade mesmo, sair do Radegundes e ir para a gente tem saído, a gente tem viajado. Agora, dia 24 de agosto mesmo, a gente vai mais uma vez para o segundo Festival de Música Nacional de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde a gente vai realizar concertos. Nós vamos tocar 2 concertos, e Isaac, Mariana, David e os trombonistas, Rogério, Joninho, os meninos todos, os trompetes, Emanuel, Eudes, Adriano, Geminho, com o extintor dele junto. Eles vão dar masterclass, Lucas, né, eles vão dar masterclass de trompete e vão falar sobre gerenciamento de bandas marciais, porque também Lucas e Geminho têm essa especialidade. Rudá e Diego e mais, eu acho que mais alguns vão dar aula de introdução à improvisação. Isaac vai dar aula de flauta e saxofone, e Mariana vai dar aula de flauta. Então, assim, eles vão tocar e vão dar masterclass. Então, isso é uma parceria entre as 2 universidades, né? Entre a UFGD, Universidade Federal do Grande Dourados, e a UFPB, através da reitora, né, doutora Margarete, dando um suporte maravilhoso para a gente. O Thompson, lá da PRAP, Orlando, né? E os meninos, tem feito um trabalho, assim, a gente está tentando voltar, e o objetivo nosso no final do ano é fazer um baile em comemoração aos 60 anos da UFPB, um baile onde eu queria muito tocar mais frevo, porque a gente está com um processo, assim, de decadência muito grande do ponto de vista do carnaval, assim, eu como músico, eu sinto porque as escolas, as orquestras de frevo, elas foram escola, e ela é escola para muita gente, e foi para mim, entendeu? E eu estou vendo uma deterioração muito grande de crianças, né? Crianças sem formação, tocando na rua, usando instrumentos, assim, usando coisas que eles não deveriam, fazendo coisas, não tem idade para fazer, não tem conhecimento musical, e a gente está vendo uma deterioração muito grande do frevo, e eu quero levantar que frevo é o que a gente vai fazer. As orquestras como Chiquito fazia esse tipo de coisa, então eu espero fazer alguma coisa desse tipo para lembrar a nossa população como é o frevo. Assim, não que a gente não sabe o que é frevo, mas as gerações mais jovens, elas têm um acesso a isso, é importante. O senhor fala da importância de tirar a Rubacão do Radegundes e levar para as comunidades. Isso é fabuloso. A gente sai da zona de conforto e vamos para o povo, leva música para quem não tem condições de sair de casa para vir assistir. Exato. Isso é importante demais. Mas o senhor já tem um projeto como esse, um projeto belíssimo que o senhor estava contando aqui agora. Eu acho, não tem outro assim com essa especificação, que é a Camerata Chofá. Eu queria que o senhor falasse um pouco, desde o porquê desse nome, as pessoas precisam saber, né? Interessante. A Camerata Chofá, ela junta 2 mundos, né? Camerata da música erudita e do chofá, que nos remete ao Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde a gente tem o uso do chofá, que é o que a gente... Uma corneta, né? Basicamente é uma corneta feita de chifre, né? Na época, o domínio desse tipo de metal, de molde desse tipo de instrumento feito de metal, ele só apareceu um pouco depois. Então o chofá, ele era usado para juntar as tribos, né? Durante o tempo de Moisés, no tempo para a organização das tribos e outras, e resolverem várias outras questões, né? Entre guerra, movimentação, decisão. Então, Camerata junta os dois mundos, né? A música erudita, que a gente foca em música erudita, não em música popular, mas em música erudita, e a música cristã, mas de uma forma
que eu não tinha falado, mas assim, a gente foca nos hinos, tanto nos hinos cristãos da harpa cristã, hino do cantor cristão, hinos do culto evangélico presbiteriano, enfim, dos hinos, porque uma das coisas, nós como evangélicos, a gente tem notado em linguagem técnica de um fade out, né? Um desaparecimento, né? Um decréscimo, eu não sei nem falar assim, eu não digo desaparecimento, mas uma diminuição do uso dos hinos no culto, nos cultos. Assim, existe um crescimento muito grande de música gospel, que dita gospel, né? E os jovens estão deixando de ouvir os hinos, as letras e os hinos, principalmente em algumas igrejas onde o louvor, que a gente diz, hoje até ministro de louvor já existe, e não falam mais no ministro de música, né? O ministro de música era que era responsável pela música da igreja. Hoje a gente está tendo uma figura dentro das igrejas chamada ministro de louvor, onde essa pessoa não tem formação em seminário, e os hinos estão sendo deixados meio de lado. E a Camerata Chofar, além disso, de resgatar esse trabalho de hinário, é de fazer o evangelismo mesmo, de ir para a rua e tocar, chamar as pessoas para o culto e divulgar. E aí a gente faz os dois mundos, né? A gente senta no teatro, né, como nós fizemos recentemente, agora no Festival de Taquaritinga do Norte, onde nós tocamos recitais, metade nós tocamos de música erudita e a outra metade foi de hinos mesmos, e não que o pessoal chama de louvor gospel, música gospel, porque a gente está preocupado do ponto de vista também, além de evangelizar, questão do ponto de vista da educação, né? Então a gente tem esse perfil aí e está fazendo um trabalho legal com relação a isso. A gente quer tocar e levar a palavra de Deus, a palavra cantada de Deus em forma de hinos e fazer as pessoas curtiram os hinos, né? Tem uma diferença também super interessante em relação a Camerata Chofar, um trabalho belíssimo como esse, e isso que o senhor está falando, que são os cantores gospels aí, os Roberto Carlos da igreja. Tem o lance financeiro também. A Camerata tira do bolso para fazer com que o trabalho aconteça. E essas pessoas veem uma ponto comercial e muitas das vezes esse é o ponto de partida. Isso as pessoas ainda... A gente está tentando ter essa concepção, porque Paulo sempre falava, né, que se você puder fazer suas tendas, né, você faz sua tenda, você tem que ter seu meio de sustentação, meio de seu sustento. Como nós temos os nossos trabalhos, nossos empregos, seja lá de onde a gente vem, a gente tem o nosso sustento, a gente louva porque a gente quer louvar, mas a Bíblia também fala que é daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Então nós estudamos, nós reconhecemos Deus como Salvador das nossas vidas, mas nós também temos a nossa vida acadêmica pronta. Em nenhuma das duas, em nenhum momento a gente tem lavagem cerebral, a gente não é fanático. Como muitas pessoas acham que o crente é fanático, nós não somos fanáticos, nós somos muito brincalhões, a gente toca. E esse dinheiro a gente já tem. E a gente está devolvendo a Deus em forma de gratidão por ter nos abençoado pelos empregos maravilhosos que nós temos. Uma prestação de conta. É uma prestação de conta, com certeza. Rapaz, olha, o avançar da hora, me permita, mas nós queremos ouvir o maestro também fazendo um som. Enquanto ele se prepara aqui, nós vamos... A conversa voa, cara. O cara sem sombra de dúvidas, é fenomenal. Nós temos a nossa agenda musical, certo? O professor já deu uma adiantada e nós teremos o 2º Festival Douradense de Música, com a participação dessas figuras maravilhosas aí que vão participar, ministrando cursos. Entre elas, o nosso querido David Martins, o David Fera Gorda, aquela maravilhoso, ministrando na oficina de tuba. E é um poligrota. Vai ser legal. Agora eu queria mandar aqui um abraço todo especial e também fazer um registro. Ontem, a Orquestra Sinfônica Jovem André Vidal de Negreiros fez um concerto no Palácio do Governo, certo? Recepcionando o ministro Ricardo Lewandowski. Olha que nome de Torá. Autoridade.
e foi belíssimo. Parabéns a todos os alunos que participaram. Foi incrível. E dizer que segunda-feira a orquestra estará fazendo a inauguração da Escola Técnica de Mangabeira. Os meninos maravilhosos, e tem muitas atividades aqui em Santa Rita com essa criançada fazendo música de gente grande. Parabéns a todos. E essa agora vai para os admiradores e trombonistas de plantão. De 21 a 25 de setembro acontece aqui em João Pessoa o 21º Festival Brasileiro de Trombonistas. As inscrições acontecem pelo e-mail azeite2010@gmail.com. Vão estar aqui diversos artistas internacionais. Você que gosta de uma boa música, admira o trombone, o trabalho feito do trombone, então vai lá, de 21 a 25 de setembro, 21º Festival Brasileiro de Trombonistas. E daqui a pouquinho, para quem está já aí no clima, ouvindo nosso programa, tem o Sabadinho Bom. E lá, hoje, teremos a oportunidade de apreciar a música do pianista mineiro Rafael Funchal e a cantora Gitana Pimentel, que são as atrações do Sabadinho Bom deste dia 15. O professor está aqui montando as enxadas e o fogo vai comer agora, viu? Professor, o que é que nós podemos ouvir agora? É uma honra, primeiro é uma honra para nós, viu? Eu nem pensei, né? Não pensei em nada não, mas vou ver se sai alguma coisa aqui. De manhã cedo assim, o cabo vai com a boca azeda. Vamos ver. De manhã cedo, sem aquecer, o cara faz uma barbaridade dessa. Esse é um brinquedinho novo que eu estou aprendendo, que é o alto. O trombone baixo é sua especialidade, no caso. Eu sempre gostei muito, mas depois eu fui ficando velho, fui ficando besta, perdendo o juízo. E aí apareceu esse trombone alto que eu estou aprendendo a tocar, que é outro. Eu vou tocar só alguma besteirinha aqui, só para os meninos verem a diferença do timbre, né? Só para a gente ter uma ideia. Que brinquedo, cara. Esse que eu tô tocando na camerata. E aí eu tenho mais ou menos uns 6 a 7 meses que eu tô aprendendo a tocar ele.
ainda tendo dificuldades ainda, mas assim, aprendendo, né? Realmente aprendendo a vida toda tocando baixo. E aí eu vou para o extremo, porque eu também pensei, né? Porque isso foi doideira de Jean, que é outro doido. Jean tá tocando trombone contrabaixo, né? Aí eu falei, tá moleste, que instrumento arretado. Aí eu olhei assim e disse, mas não tem altura não, o trombone é mais alto do que eu, bicho. Eu não dou conta não. Aí eu peguei e disse, não, a gente precisa às vezes dar aula de trombone alto e assim, você nesse ponto eu dei uma seguida em Gandhi, né? Gandhi, ele tinha essas histórias. Então, aí eu disse, não, para eu dar aula de alto, eu tenho que tocar alto. Aí eu danei a estudar alto, estou tocando já muita coisa, mas ainda não está no reflexo de ouvido ainda, porque as posições são totalmente diferentes. Mas lendo, quando eu vou ler, é bem mais simples. Mas de ouvido já está saindo muita coisa já. Não é um instrumento muito comum. Não. Esse instrumento ele deu uma caída no século XVIII, início do século XVIII ele começou a cair e ele só voltou no final do século XIX. Com os compositores ele começou a voltar, apesar dele ter sido, muita gente ter escrito para ele, mas ele deu uma caída, principalmente na parte erudita. E eu tenho um amigo em Goiás, que é o Milé, que ele é um dos maiores trombonistas altos do país. E eu disse, bicho, como é que a gente vai para aprender esse negócio? Ele disse, rapaz, toque. Tudo que você tiver de tocar, toque nele, que você vai aprender. A técnica é essa. É o que eu tenho feito. Minha gente, muito obrigado por ter me recebido. Foi um prazer maravilhoso. E eu espero vê-los por aí, né? Vê-los por aí e voltar para aqui com o Brasil, com a Camerata e com... Portas abertas. Eu não sei como é que a gente vai fazer com a Rubacão, não, mas acho que a gente vai dar uma de morcego, ficar pendurado de cabeça para baixo e falando. Professor, o que é que o senhor tem para dizer para essa galera nova aí, que a gente tem um público muito forte, essa galera de banda marcial, essa galera que está na escola ainda? O que é que o senhor tem para dizer para essa galera, para essa turma aí, que é muito boa e muito grande, um público muito grande que nós temos? Jonathan, se você me permite, eu quero só acrescentar os nossos alunos de trombone do Prima, que são maravilhosos, e só acrescentando a pergunta de Jonathan, o que eles precisam fazer para sair de uma vida humilde, um filho de um vendedor, para chegar hoje a ser um doutor, referência no mundo, no instrumento, e como pessoa também, claro. E... você já, boa parte, assim, uma grande boa parte da pergunta você já respondeu, né? Que o Prima, ele está aí para oferecer esse acesso. Esse é o primeiro acesso. É ter o professor. Eles têm um professor. Eles têm um professor, eles têm a estrutura, eles têm o instrumento. Eu não sei se é como era na minha época de centro de criatividade, que às vezes não tinha comida, mas às vezes tinha. Isso ajudava demais. A gente ia andando... e não era só eu que ia andando para a escola, era eu. Quem conhece Spock, né, da Spock Frevo, jamais, talvez nem lembre disso, ou talvez nem imagina. Mas eu e Spock, a gente já andou muitos quilômetros, nós andamos muitos quilômetros juntos, porque a gente não tinha dinheiro para passagem. Então não só sou eu, não. Tem eu, tem Spock, tem Isaías da Orquestra Sinfônica. A maioria dos músicos de metais da Orquestra Sinfônica, às vezes, não tinha nem o que comer. Né? Como o meu amigo Misael, que é o primeiro trombone da Sinfônica do Recife hoje, uma pessoa que eu considero um filho, que eu amo muito, às vezes não tinha nem o que comer, assim também como eu não tive, mas o que a gente tinha era força de vontade e fazer o certo, estudar. O livro, o estudo, a escola é tudo. Eu só estou aqui onde eu estou hoje por causa de escola e estudo. Dificuldade vai sempre existir. Fome vai ter, vai ter dificuldade, mas não desista, seja honesto, faça o certo, estude. O único passaporte para o sucesso hoje, para quem é pobre, é estudar e trabalhar. A Bíblia diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Tenha fé em Deus, tenha fé, seja lá qual for a fé que você tenha fé, trabalhe duro, seja honesto. Não pegue nada do que não é seu, não se meta em nada, não se meta em droga, não se junte com esse tipo de coisa. Você vai ter uma vida decente, assim como eu tenho e muitos dos meus colegas hoje temos vida decente. O próprio Spock tem uma vida maravilhosa hoje
Spock estudou, como todo mundo estudou muito e estuda muito. Então, é o estudo. O passaporte nosso é o estudo. E o Prima está aí para isso, para dar essa cobertura. Ricardo Coutinho, Deus lhe abençoe. Você é um caba macho. Votei em você e vou continuar votando, porque você é um caba retado. Parabéns pro Prima e parabéns por tudo que está acontecendo. Tá massa demais. E estude. A solução é essa, estude. Cara, sabe as palavras, né? Professor inclui. Aqui nós estamos trazendo todos os professores que Jonathan já teve na vida, viu? Já passou o Sandoval, passou o Gilvando, passou a penca toda aqui, todo mundo, o Carlos Anísio, professor todo mundo. Carlos Anísio. Nós não chegamos aqui por causa das dificuldades, né? Palavras do Carlos Anísio. Jonathan é o grande mestre aqui na sua... Só complementando a isso que o professor estava falando agora, uma vez eu conversando com o Radeguns, ele disse, professor, qual a diferença aqui do brasileiro para o americano, em termos musicais? Ele disse, rapaz, eu acho que não, tem uma. Ele disse, é a disciplina. Isso resume tudo que o senhor falou aí, é isso aí, do sucesso. Disciplina. A disciplina. O americano, quando bota uma coisa na cabeça, ele vai lá e a minha meta é essa e, assim, o senhor sabe muito mais que eu, né, conviveu, morou muitos anos lá, a questão da disciplina, que é muito forte, né? Professor, muito, muito nos honra. Eu acho que os ouvintes em casa, que na sua grande maioria são instrumentistas, todos os colegas. Isso não foi no sino, não, isso foi no trombone. Eles são seus colegas na universidade. Sandoval está lá nos ouvindo. Um abraço a todos. Gilvando, Chiquito, sempre na escuta, sempre sacando tudo que está acontecendo. Ivan Martins, enfim. Um abraço a todos. Professor, muito honrado com a sua presença, muito honrado com o seu som de manhã logo cedo. Isso melhora a vida de qualquer um. Professor, espero que esse momento possa se repetir por muitos outros. Com certeza. Claro, e sinta-se à vontade. Muito obrigado mesmo, muito honrado. Oxe, prazer é todo meu. Tenha um bom dia e um final de semana abençoadíssimo, maravilhoso para vocês. No mais, abraçar os nossos ouvintes que ficaram ligados mais uma vez no nosso programa, desejar um excelente fim de semana e até o próximo sábado. Só lembrando, o pessoal da feira, daqueles feirantes nós temos uns feirantes críticos musicais, viu? Acaba bom. Esses aqui, quando o som toca, eles não gostei dessa não, mas eu gostei daquele menino que tocando os trombones, tocaram de Javano, foi o Brazilian. Pronto, então, Guarabira da feira, maravilha aí, Hermando, gente boa, Paulinho DVD aí, gente, todo mundo, eles colocam ali os sons, cara, na maior altura, que é para todo mundo, eles obrigam o povo a ouvir o programa. Então, nosso abraço e fiquem com Deus. Um abraço aos nossos ouvintes aí. Sábado estaremos de volta com o Palco Brasil, o melhor espaço da música instrumental do estado da Paraíba. Tchau! Acabamos de apresentar o melhor da música instrumental brasileira. Programa Palco Brasil.